Boa noite a todos. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, 27 de junho de 2022. Declaro abertos os trabalhos da 20ª reunião ordinária do exercício de 2022 da 34ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional brasileiro. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação e impugnação, a mesa está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas. Solicito ao vereador Valdecir Rático para que proceda a leitura da matéria constante no expediente do dia. Boa noite. Para refletir. Mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém, por mais dinheiro que uma pessoa tenha. Salmo 49, versículo 7 e versículo número 8. Matéria do Legislativo, indicações. Número 119 de 2022,
do vereador Edenilson de Godoy ao chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente com a secretaria competente, possam realizar a instalação de pedras irregulares na estrada rural que dá acesso à colônia Guabirova, em nosso município. Continuidade da rua Alfredo Spaltz. Justificativa. Essa estrada rural encontra-se muito precária e com a instalação dessa pavimentação de pedra irregular, pavimentação poliódrica, irá melhorar em muito as condições dessa via, pois a mesma tem tráfego intenso de carros, caminhões de carga para escoar produtos agrícolas e madeiras, bem como de ônibus escolares. Número 120 de 2022, do vereador Alex de Anastácio. Ao senhor prefeito municipal, para que, em conjunto com a secretaria responsável, efetue estudos e posterior implantação de um parquinho infantil no bairro Musolão. Justificativa. Este pedido da população local, que sente a falta da implantação de um local adequado e seguro para as crianças poderem brincar e se divertir, tendo em vista que o bairro é desprovido de tal local. Número 121 de 2022, do vereador Alex de Anastácio. Número 121 de 2022, do vereador Alex de Anastácio, ao senhor prefeito municipal, para que, juntamente com o órgão competente, providencie a limpeza da ponte Machado da Costa, ponte de ferro, a qual atualmente é utilizada pelos ciclistas e pedestres da nossa cidade. Justificativa. Devido ao passar dos anos e com a constante utilização, não houve mais a pintura ou limpeza daquela importante obra viária, que serve inclusive como ponto turístico e histórico e deve receber mais atenção por parte das autoridades. Número 122 de 2022, do vereador Edenilson de Godoy, ao chefe do Poder Executivo, para que, através da Secretaria Municipal responsável pela manutenção dos espaços e ambientes públicos, entre em contato com a mesma solicitando manutenção dos banheiros destinados às pessoas com deficiências, localizada no terminal rodoviário Aníbal Cury. Justificativa. As reclamações por parte de pessoas com deficiências que os banheiros não estão adaptados de forma adequada e este vereador está verificando e realmente estão irregulares, as portas estão com aberturas internas quando teriam que ser externas. Faltam barras nas portas, os vasos sanitários necessitam de assentos. É preciso a manutenção que sigam a ABNT e a Lei Brasileira de Inclusão. Título 3º da Acessibilidade, capítulo 1, disposições gerais, diz em seu artigo 57. As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes. Desta forma, busca-se esta manutenção e regularização dos banheiros. Número 123 de 2022, do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso, ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que possa, em contato com a Copel, solicitar que não seja cobrado o aluguel dos postes para passagem de fibra ótica na área rural de nosso município. Justificativa. As empresas, para instalarem a fibra ótica, precisam alugar os postes da propriedade da Copel. Essas empresas, para instalarem fibra ótica na área rural no município, acabam se tornando inviável pelo alto custo e pelas poucas pessoas que moram na região. A exemplo do estado de Santa Catarina, que deixou de cobrar esse valor na área rural. Se faz necessário que também o Paraná possa tomar medidas parecidas para levar
sinal de internet de qualidade e também as pessoas que moram no interior de nosso município. Número 124 de 2022, do vereador Júlio Adilson Pires Filho. Ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de incluir no programa de asfaltamento a rua Moisés Malheiros de Araújo, no bairro São Basílio Magno. Justificativa: a rua possui alguns trechos em calçamento e alguns trechos de estrada de chão, e sendo esta se tratar de uma via importante para o fluxo, faz-se necessário tal solicitação. Número 125 de 2022, do vereador Júlio Adilson Pires Filho. Ao senhor prefeito municipal para que, juntamente com a Secretaria Municipal competente, elabore estudo de inclusão no programa de asfaltamento à Rua das Araras, no bairro Musolon, nesta cidade. Justificativa: os moradores desta via urbana há muitos anos aguardam asfaltamento, tem ligação para outros bairros e com a BR-153. Na referida via está localizada a Igreja Católica São Domingos, Igreja Assembleia de Deus, comércios e acesso ao centro comunitário. Atualmente não há pavimentação e apresenta imperfeições e desgaste, necessitando do asfalto. Número 126 de 2022, da vereadora Alandra Roveda Grando, ao senhor prefeito municipal para que, junto com a secretaria competente, desenvolva um novo concurso para efetivação de 2 servidores na farmácia municipal. Justificativa: a farmácia municipal, nesse momento, conta com uma equipe de 24 colaboradores, sendo 22 estagiários e apenas 2 efetivos, incluindo uma farmacêutica responsável. É necessário mais 2 funcionários efetivos devido ao tempo de permanência ser muito curto permitido pela lei para o estagiário. Os estagiários acabam não conseguindo desenvolver o melhor trabalho até o desenvolvimento da prática ideal e, quando estão habilitados, não conseguem ensinar os veteranos nem permanecer no trabalho. Número 127 de 2022, da vereadora Alandra Roveda Grando. Ao Executivo Municipal e à Secretaria competente estudem a cobrança aos proprietários dos terrenos baldios para a limpeza dos terrenos ou sejam notificados para o cumprimento do decreto de número 99 de 2012. Justificativa: existem diversos terrenos no bairro Ponte Nova com matos altos, entulhos e lixos, que atrai doenças e acaba sendo local de exploração a pessoas mal intencionadas. O decreto de número 99 de 2012 obriga o proprietário a cuidar dos seus terrenos. Caso isso não ocorra, o município realizará a limpeza e cobrará do proprietário. Fim do expediente, senhor presidente. As indicações serão remetidas aos órgãos competentes. Solicito ao vereador Valdir Hattico para que informe se alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos edis inscrito para o uso da palavra no horário do expediente. Encontram-se inscritos o senhor Nelson João Pedroso para esclarecimento sobre o Ferroviário Esporte Clube e os vereadores André Cristiano Henrique e Valdecir José Hattico. Encontra-se inscrito o senhor Nelson João Pedroso para esclarecimento sobre o Ferroviário Esporte Clube e também os vereadores Thaís Biberbach, André Cristiano Henrique e Valdecir Hattico. Nesse momento, concedo a tribuna ao senhor Nelson João Pedroso para esclarecimento sobre o Ferroviário Esporte Clube. Boa noite, ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de União da Vitória, através do qual saúdo todos os demais componentes da mesa.
É uma grande satisfação estar falando com os representantes dos munícipes de União da Vitória legalmente eleitos. O assunto que me traz aqui é o Ferroviário do Esporte Clube, com o único objetivo de prestar esclarecimentos de tudo que estão falando, grandes inverdades e que não se amoldam ao que efetivamente aconteceu em relação ao contrato de comodato com o Ferroviário Esporte Clube. Inicialmente, eu gostaria de esclarecê-los que Vila Ferroviária é uma coisa e Ferroviário Esporte Clube é outra totalmente diferente. São ações distintas. O Ferroviário Esporte Clube é uma personalidade, entidade jurídica com CNPJ, estatuto, direção constituída e rege tudo por seus estatutos e tudo que foi feito em relação ao comodato foi através de Assembleia Geral e autorização de sua diretoria. A Vila Ferroviária, por outro lado, é um problema social do município de União da Vitória e do déficit habitacional existente neste município. Então, a Vila Ferroviária será uma discussão posterior, e essa discussão também vai dar pano para manga, porque envolve o social. Residem lá 40 famílias. Os que não são ferroviários, os ferroviários foram colocados lá pela empresa Rede Ferroviária Federal por exclusiva necessidade do serviço. E a rede nunca os intimou a sair de lá. Houve a transição da rede ferroviária e eles se mantiveram lá. Jamais receberam uma intimação da rede ferroviária para que desocupassem suas casas. O restante dos moradores que lá residem, de alguma forma, acabaram ocupando os imóveis. Alguns são beneficiários ou dependentes de ferroviários falecidos. Mas é um problema social, então não se misture as coisas, dizer que não foi feito nada por esses moradores, porque já foi tentado constituir uma associação de moradores lá em 2002, quando houve essa transição aí da rede ferroviária para o município. E depois, como ninguém mais incomodou os moradores, as coisas foram ficando. Mas agora, se mexer, com certeza, vão cutucar com vara curta. Serão 40 ações, né, que o município vai ter que responder. Então, não tem nada a ver com o Ferroviário Esporte Clube. O Ferroviário Esporte Clube ocupa aquele imóvel desde 1920, quando a rede começou efetivamente a funcionar na região, e montou-se um pequeno campo de futebol lá, e a coisa, com a autorização da Rede Ferroviária Federal, na época da União, porque a Rede Ferroviária Federal passou a existir só a partir de 1957. E ficamos lá, também em regime de comodato com a Rede Ferroviária Federal, mas a rede nunca nos incomodou. Apenas e tão somente a rede foi privatizada, ou seja, houve uma transição da rede ferroviária na época para a América Latina Logística em 1997. Somente em 2001 a rede intimou o Ferroviário Esporte Clube nos dando 60 dias para que desocupássemos a área. Nesta oportunidade, nós entramos com uma ação de manutenção de posse. Esta ação de manutenção de posse, ela tramitou e chegou até o Supremo Tribunal Federal. Quero que vocês saibam, e tenho bem claro, que esta ação, como disseram aqui nesta casa, que o Ferroviário não fez nada, o Ferroviário fez tudo sim, porque esta ação tramitou até 2019. Vocês vejam que eu vou só procurar o meu roteiro aqui, porque senão não vai dar tempo de eu falar tudo o que interessa. Então, em 2001, nós entramos com ação de manutenção de posse contra a rede ferroviária, que era uma sociedade de economia mista, e o processo iniciou na Vara Civil de União da Vitória. O juiz não nos concedeu a liminar, nós entramos, daí, neste meio tempo, houve a transição da rede ferroviária para a União Federal. A União Federal apelou e nós apelamos também, e nós tivemos ganho de causa no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve a posse em nome do Ferroviário Esporte Clube.
a União Federal, então já a União Federal, recorreu para o Supremo Tribunal de Justiça, e o Supremo Tribunal de Justiça acatou o recurso da União Federal. Então, isto aí aconteceu no ano de 2018. Vejam bem, pessoas, o município, por escritura pública de promessa de compra e venda, adquiriu esse imóvel em 2002. Mas o ferroviário se manteve na posse mansa e pacífica desse imóvel até o ano de 2016. Ninguém nos incomodou. O município que se diz proprietário nunca nos incomodou. E no ano de 2015, o que nós poderíamos ter feito em relação a esses imóveis? Nós poderíamos, superada a manutenção de posse, nós poderíamos ter exercido outras ações contra a União Federal, que poderia ser alegar o direito de preferência, porque nós utilizávamos o imóvel. A rede teria que ter nos dado preferência. A União Federal deveria ter dado preferência para o ferroviário e não deu. Retenção de patrimônio, porque eu não sei se vocês sabem, a rede não fez nada lá. Quem fez foi o ferroviário, graças às mensalidades dos seus associados e muito trabalho árduo de dirigentes e de trabalhadores ferroviários. Eu fui presidente do ferroviário durante 11 anos e tive que retornar agora por uma fatalidade, que o nosso presidente foi atropelado na frente do clube ferroviário, eu tive que retornar como presidente. Mas eu deixei 2 férias minhas lá, trabalhando 12 horas por dia para construir aquele campo de suíço que vocês forem ver lá. Então, ninguém deu nada. O município nunca pregou um prego lá. Eu quero que vocês saibam que no próprio contrato, na escritura pública de termo de compromisso de compra e venda, consta que o comprador assume a responsabilidade de indenizar as benfeitorias e as cessões feitas por terceiros, que é o nosso caso. Então, essas benfeitorias não caíram do céu por descuido. Foi muito sacrifício, muito suor e lágrimas de ferroviário que tem ali. Então, não é de graça. Daí nós, confiando no Executivo Municipal, nós, em 2015, nós nos reunimos a nossa diretoria, convocamos uma Assembleia Geral e chegamos à conclusão, como a classe ferroviária é uma classe em extinção, porque não deixou de existir a rede ferroviária aqui, nós não quisemos abrir a sociedade para admitir novos sócios, nós resolvemos fazer um contrato de comodato com o município de União da Vitória, com o compromisso de que este bem imóvel permaneceria como bem público para atender a comunidade de União da Vitória, como sempre atendeu. Quantos projetos sociais foram e são desenvolvidos lá dentro? Quem é mais antigo aqui e lembra do ano de 1983, na grande enchente, o que seria de nossa cidade se não fosse o Ferroviário Esporte Clube, cedendo suas dependências como campo de pouso para os helicópteros? Acabaram com o nosso gramado, nós demoramos 1 ano para recuperar esse gramado e não ganhamos um saco de ureia do município para nos ajudar. Tem desenvolvido projetos sociais lá, como Bocha Paralímpica. Quem viveu no esporte de nossa região e que nunca usufruiu do Ferroviário Esporte Clube. Quem não conhece os famosos campeonatos do SESI, os famosos campeonatos da Liga de Esportes de União da Vitória, aconteciam nessas praças de esporte. Nós acreditamos no Executivo Municipal e fizemos o contrato de comodato justamente para que este patrimônio permanecesse como bem público. E, de repente, fomos surpreendidos. Nós consideramos uma traição. Nós somos esfaqueados pelas costas pelo Executivo de União da Vitória. Porque, em momento algum, nós somos comunicados do que eles estavam tramando na calada da noite. Então, pessoal, a gente gostaria de esclarecer isso aí. E não é só isso, o mais grave não é só isso.
21 dias faz um edital de leilão público para acontecer em 21 dias. A coisa já está totalmente direcionada. Vão acabar quebrando o coco, porque, pelo que a gente sabe aí, aqueles que eram os principais interessados vão ter concorrentes, vai ter gente que não é da cidade, que tem um interesse nesse imóvel, e eu acho que, na pior das hipóteses, pelo menos, o bem não sairia pelo lance inicial, que é uma vergonha esse lance inicial. Todo mundo sabe que naquela região, quem quiser adquirir qualquer imóvel naquela região, não vai conseguir por menos de R$ 1.200 o metro quadrado. Aqui, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão vendendo por 691 metros quadrados. Daí vem me dizer que a avaliação foi feita por valor venal. Quem que compra por valor venal no mercado imobiliário? Vejam que contrassenso, meus amigos, vejam que contrassenso. Eles dizem aqui que 20.969,48 metros quadrados valem 14 milhões e 500 mil. Isso significa R$ 691,48 o metro quadrado. No mesmo edital, no lote 2, eles dizem que uma área de 4.478,73 metros quadrados vale R$ 767,52 o metro quadrado. E o lote 3, uma área menor ainda, vale R$ 1.553.000, o que significa R$ 781 o metro quadrado. Nesses dois imóveis, no lote 2 e no lote 3, não tem benfeitoria nenhuma, são lotes nus. E nesse que foi avaliado por isso, aí nós temos um clube social, nós temos uma cancha de bocha oficial, nós temos uma cancha paraolímpica de bocha, nós temos um enorme salão que agrega essa cancha olímpica, nós temos vestiários, nós temos arquibancadas, nós temos um estádio de futebol, um campo de futebol suíço oficial e uma cancha de esportes. Não foi avaliado em nada, quer dizer, além de avaliação vil, foram incoerentes até em relação aos lotes 1, 2, 3. Então, não precisa prova nenhuma de que há uma avaliação vil. Se o próprio edital já demonstra isso aí, que foi feito sem critério nenhum, que existem interesses escusos por trás de tudo isso. Para nós, indiferente que a coisa aconteça, mas nós, diretoria do Ferroviário Esporte Clube e associados, não queremos passar para a história como assassinos de um patrimônio público. Vocês querem passar por isso? Uma pergunta para refletir. Porque pode ter certeza, a história vai cobrar quem fizer essa transição. Porque qualquer explorador imobiliário que adquirir aquele patrimônio vai utilizar para fins não para o social, voltados para o social. Daí vão dizer assim, mas vai construir um bem, vai agregar um bem lá, mas com fins imobiliários. Vocês já pensaram quanto que vai valer esse patrimônio quando acontecer o complexo jurídico do União da Vitória, que é para acontecer próximo aí? Então, vocês têm que ficar cientes que os interessados aí vão encher, como diz o outro, a burra de dinheiro nas costas dos munícipes do União da Vitória. Isso é um crime social, gente. Se o ferroviário tivesse interesse em manter o patrimônio, nós não teríamos abandonado o processo. Nós estaríamos discutindo até agora esse patrimônio. Porque quem tiver curiosidade, vá consultar a ação movida hoje, encampada, que está no polo ativo, é o Paraná Clube. Mas aquele patrimônio pertenceu ao Clube Atlético Ferroviário, que depois passou a ser Colorado, e depois passou a ser Pinheiros, e foi transferido para o Paraná Clube. Fazem 30 anos que estão discutindo essa ação. O que é que aconteceu agora no final?
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região disse que o terreno é da União, mas que as benfeitorias e as cessões pertencem ao Pinheiro, aliás, ao Paraná Clube, que é o sucessor dessas outras entidades, e que a União só pode ser emitida na posse depois que indenizar este patrimônio. Nós poderíamos estar discutindo exatamente igual aquilo que o Paraná Clube fez, através do Clube Atlético Paranaense, do Clube Atlético Ferroviário. Nós não fizemos isso, por isso que eu digo assim, se nós estávamos até 2019 discutindo o nosso direito no STF, quem tiver curiosidade, consulta o TRF4, consulta o STJ e vai encontrar lá a Ferroviária Esporte Clube e vai ver que essa ação tramitou até 2019 e que no polo passivo não era o município de União da Vitória que estava, era a União Federal que estava lá. Então, se nós fizemos o comodato, nós fizemos no interesse público que nós fizemos esse comodato. Por isso que nós nos sentimos traídos por essa administração pública. Isto não é um crime contra mim. Eu já estou com 70 anos e o Ferroviária Esporte Clube não me dá de comer. Pelo contrário, tenho que tirar dinheiro para ajudar lá, porque nós não temos sócio. Quando vem um barra bosta, que fala aí na mídia social, desculpe a palavra, que fala aí que vai exigir prestação de contas do ferroviário. Que prestação de contas, gente? Vocês conhecem o Código Civil? O que diz o Código Civil em relação ao comodato? O Código Civil diz que o comodato é gracioso, que não tem retorno. E isso que não tem retorno está no contrato também, meus amigos. Está no contrato também. Então, gente, desculpe se eu me exaltei, agradeço a atenção de todos vocês. Teria matéria aí para nós discutir a noite toda, mas, infelizmente, eu tenho que respeitar o regimento desta casa e se alguém... Tudo isso que eu falei, minha gente, está aprovado através de documentos oficiais, averbados no registro de imóveis, nas respectivas matrículas de registro de imóveis. Não estou inventando absolutamente nada. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, seu Nelson João Pedroso, presidente da Associação dos Ferroviários. Nesse momento, concedo a palavra na tribuna para a vereadora Thaís Biberbach. Está aqui, Adriano, já? Já está certo? Bom, mas é só 2 slides. Está aparecendo? Precisamos de um notebook novo para cá. Boa noite a todas e a todos. Hoje eu utilizo a tribuna da casa para falar de algumas situações muito tristes, né, que a gente teve conhecimento ao longo dessa semana. Uma péssima semana para ser mulher nesse país. Né? Mulheres são agredidas, violentadas, estupradas todos os dias. Mas nessa semana a gente teve o conhecimento que uma criança de 11 anos foi estuprada e ficou grávida através desse estupro. E também de uma atriz de 21 anos que foi estuprada, ficou grávida e entregou essa criança para adoção. Em uma única semana, vimos a criança e uma mulher vítimas de abuso sexual serem alvos de violências sucessivas por um sistema que, ao invés de protegê-las, baseado na lei, as julga e as culpabiliza, sem nenhuma consciência ou pudor. E, infelizmente, elas são apenas a face pública de um problema profundo e imensamente doloroso. A mulher que denuncia essas violências precisa estar preparada para ser revitimizada, sofrer todo tipo de julgamento e passar por um severo escrutínio moral de sua personalidade e comportamento, para, no final, correr o risco de ter a sua busca por reparação frustrada. Porque eu não sei se vocês sabem,
mas muitas vezes os julgamentos e as sentenças não são favoráveis às mulheres vítimas de abuso sexual. O julgamento de um crime sexual dificilmente se aterá à gravidade dos fatos ocorridos e, na maioria dos casos, será transformado em avaliação de caráter da vítima, baseados em estereótipos moldados pelo patriarcado. No imaginário popular, estupros são crimes que ocorrem na calada da noite, em ruas escuras, praticados por homens tarados, que não conseguem controlar o seu impulso sexual contra vítimas de boa reputação. O efeito da cultura do estupro é esse. Apesar da maioria das pessoas condenar veementemente o estupro e a prática de crimes sexuais, há muita relutância em punir o agressor. Em todos esses casos que ficaram conhecidos ao longo dessa semana, todo mundo falava das vítimas. Elas ficaram conhecidas, elas foram julgadas. Enquanto isso, os estupradores seguiram no anonimato. Ninguém fala deles. Ninguém toca no assunto. Importante colocar, eu trouxe aqui para vocês, esse é um slide que a gente usa nas atividades, nas comunidades e nas escolas que a gente vai, para trabalhar a cultura do estupro, as diferentes formas de violência, e eu quero mostrar só 2 aqui para vocês. Eu queria deixar maior, só que nosso notebook não está ajudando. Ninguém se veste pensando, hoje vou me vestir assim porque quero que muitos homens me assediem. Quem sabe até um possível estupro. Nós, mulheres, somos criadas desde pequena para sentir medo e acreditar que tudo que aconteça de ruim com a gente é culpa nossa, porque a gente não se cuidou o suficiente. Olha, a roupa que você está vestindo, ninguém mandou falar isso, ninguém mandou você beber, ninguém mandou você sair, não é? Ninguém mandou você ficar com essa pessoa. Ninguém mandou você fazer nada disso. Então, tudo que acontece do ruim com a gente, a culpa sempre vai ser nossa. E desses slides que eu mais gosto, porque o que a cultura do estupro faz, né? Sempre tentam culpar a vítima para justificar a violência, não é? Então, a gente usa esse aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou ler para vocês. Se ela estivesse estudando, isso não aconteceria. E embaixo, o título da notícia e do lado o link. Menina estuprada em escola de São Paulo reconhece agressores. Se ela estivesse na igreja, isso não aconteceria. Jovem é estuprada dentro de secretaria de igreja em Brasília. Se ela estivesse em casa, isso não aconteceria. Morre jovem encontrada com sinais de estupro dentro de casa na Zona Norte. Se ela estivesse trabalhando, isso não aconteceria. Jovem é atacada e estuprada a caminho do trabalho. Se ela estivesse um namorado fixo, isso não aconteceria. Meu namorado me estuprou por 1 ano enquanto eu dormia. Quero fazer um parêntese aqui, porque muita gente acha que não existe estupro dentro de casamento e namoro. E existe sim, gente. Isso precisa ser falado, né? A gente precisa trazer essas questões também. Se ela fosse mais família, isso não aconteceria. Adolescente com deficiência física estuprada pelo tio. Se ela fosse menos puta, isso não aconteceria. Menina de 1 ano e meio, morta em igreja, foi violentada. Se ela estivesse mais cuidado, isso não aconteceria. Jovem é estuprada em estação de metrô de São Paulo. Pesado, né? Então, não há justificativa. Não há local mais seguro. A cultura do estupro existe e fortalece esse sistema que nos violenta e faz com que mulheres e meninas sejam assassinadas, estupradas e violentadas todos os dias no nosso país. Colocar aqui a respeito do aborto legal, né? Para quem não sabe, no Brasil é legalizado 3 tipos de aborto. Quando o feto, né, em caso de anencefalia fetal, quando o cérebro do feto não é desenvolvido, em caso da gravidez apresentar risco para a gestante, né, para a mulher, e se essa gravidez é decorrente de estupro. O aborto legal existe desde 1940. É um direito nosso e, mesmo assim, é questionado, mesmo num dos momentos mais delicados. O que essa criança passou, essa menina de 11 anos, foi tortura. O que a juíza e a promotora fizeram com ela. O que todo o julgamento que teve
contra ela. Criança não namora, criança não é mãe, estuprador não é pai. O caso da atriz eu trago aqui porque muita gente julgou ela por conta que ela entregou o bebê para adoção. Mas também é uma lei que pouca gente conhece, né? Pouco conhecida para a população brasileira. A previsão legal de entrega voluntária de bebês para adoção foi incluída no ECA em 2017. E não é só para as mulheres que foram vítimas de estupro. Qualquer mulher que ficar grávida, mas não quiser ser mãe, não quer ficar com o bebê, pode sim entregar para adoção. Isso é lei, é legal. E também é pouco conhecido e a gente precisa divulgar mais. E colocar aqui que estupro de vulnerável, né, é a conjunção carnal, qualquer ato libidinoso, contra qualquer pessoa que não possa responder por si. Menores de 14 anos, com consentimento ou sem consentimento, mas também pessoas alcoolizadas, drogadas, deficientes físicos e deficientes mentais. Ai, mas eu não sabia que era menor de idade. Gente, estuprador sabe o que está fazendo. Ele sabe que está estuprando um bebê, uma criança, uma pessoa que disse não, uma pessoa alcoolizada, drogada. A maioria dos estupros acontecem por pessoas próximas às vítimas. Pai, avô, tio, padrinho, um amigo próximo da família. Ser pró-vida, que eu vi muita gente falando, eu sou pró-vida, né? Quando está a discussão da criança que foi estuprada, que tinha o direito de fazer o aborto legal. Ah, mas eu sou pró-vida, tem que proteger o feto, né? Mas estava esquecendo dessa criança que foi violentada várias e várias e várias vezes. E não é segredo, né, para os meus colegas. Ano passado eu já trouxe essa questão do estupro aqui dentro da Câmara e é muito difícil para mim abordar esse assunto, porque eu fui vítima de estupro aos 19 anos, né? Não conhecia nada naquela época dos meus direitos, não sabia onde denunciar, o que fazer, não compreendia nada disso, nem eu, nem minhas amigas. Foi quando a gente conheceu um coletivo feminista fora da cidade, é que a gente compreendeu toda a dimensão da violência contra as mulheres, o que é a cultura do estupro. Que o que aconteceu comigo não era culpa minha. E depois disso, pessoas que sabiam o que tinha acontecido ainda me ridicularizaram. Mas como eu falo, eu consegui transformar a minha dor em luta. Muitas meninas e mulheres não conseguem. Então, para quem diz que é pró-vida, ser pró-vida é discutir saúde, educação, emprego, distribuição de renda, ética. Então, eu espero, né, que saiam daqui, quem está assistindo, converse mais com as crianças, com as mulheres dentro da sua casa, explique o que é a cultura do estupro e parem de culpar mulheres pelas violências que a gente sofre. Obrigada e boa noite. Essa foi a vereadora Thaís Beberbach. Nesse momento, concedo a tribuna ao vereador André Hennick. Boa noite a todos. Primeiramente, quero deixar aqui meu repúdio também a qualquer forma de estupro, tanto crianças, mulheres, independente das idades. Nesta noite, venho até a tribuna falar sobre um assunto muito comentado nesses últimos dias. Temos se deparado com o caso da menina de 11 anos na cidade de Tijucas, em Santa Catarina, ao qual foi anunciado pela mídia ser vítima de estupro e ao qual veio a ficar grávida precocemente. O caso se tornou público e veio à mídia no início de maio deste ano, onde grande parte da população ficou chocada com esse caso, pois todos imaginavam que a menina tinha sido estuprada por um adulto, mas quase ninguém sabia que tal ato tinha sido praticado por outra criança. A advogada da menina, feminista e comunista declarada,
soltou as informações que lhe eram convenientes para trazer a comoção ao caso. E a mídia, tão abortista quanto logo retratou a história com ares de um grande escândalo. E que, na verdade, foi armado todo um embrolho de modo a distorcer os fatos ocorridos e garantir a aprovação do assassinato desse inocente bebê de 7 meses. Infelizmente, após a repercussão e pressão de ativistas pró-aborto, o caso da criança que teria supostamente sido abusada, na verdade, ficou grávida de 7 meses do seu então namorado de 13 anos, ao qual era filho do padrasto. E que, segundo envolvidos no caso, a família tinha conhecimento do relacionamento. Não sei se é preciso dizer aqui, mas existem muitas pessoas no nosso convívio que nasceram prematuras, de 7 meses e muitas até com menos. Esse bebê poderia ter sido salvo, mas ninguém pensou nele. Nem na menina grávida, que obviamente não sabia o que estava fazendo. Eles só pensaram em promover a cultura da morte e causar destruição por onde passam. Já que a menina ia ser submetida a um procedimento de qualquer forma para tirar o bebê da barriga, por que não tirá-lo com vida? Bastava uma incubadora e uma família para adotá-lo, que poderia seguir sua vida como tantos outros já seguiram. Nesse momento, não estavam pensando no bebê, nem na menina de 11 anos, ao qual pode ter sérios problemas psicológicos no passar dos anos, devido à consequência do aborto. Ninguém fala que ela pode sofrer com sentimentos de remorso, que pode levar a mulher à dependência de álcool, dependência de drogas, oscilações de ânimo e depressão associada ao sentimento de culpa, de acarretar estágios depressivos que, em alguns casos, podem gerar comportamentos autodestrutíveis. Alterações também de forma crônica, como pesadelos, medos, baixa autoestima e flashes do momento do aborto que pode acontecer nas primeiras semanas. Existe também a síndrome pós-aborto, que são ações psicológicas que induzem a depressão comportamental, autos punitivos, transtornos alimentares ou alcoolismo. Isso ninguém diz. Muitas feministas falam em defender mulheres, mas muitas vezes estão matando elas dentro do ventre. Um bebê no ventre com 29 semanas não é um bolo de sangue, ou um aglomerado de células, como os muitos pró-abortistas chamam. Ele é um ser humano de 7 meses no ventre materno. Nesse momento, vou passar um rápido vídeo, onde contém imagens chocantes de como é realizado um aborto, como no caso dessa menina de 11 anos. Você vai ouvir agora os procedimentos utilizados para matar um bebê até a 24ª semana de gestação. Nessa fase, o bebê já possui o comprimento de uma mão adulta. Assim é feita a dilatação, o desmembramento e a aspiração intrauterina, que é quando o médico aplica sedativos na mulher. E após alargar o canal vaginal com uma ferramenta chamada espéculo, faz uso de um tubo de sucção que suga a placenta. A seguir, uma ferramenta chamada clamp, uma pinça com garras dentadas, é utilizada para agarrar e arrancar os membros e os órgãos do bebê, até que reste apenas a cabeça. Então, a cabeça precisa ser quebrada, esmagada e partida. A partir da 25ª semana, o processo de matar esse bebê é ainda mais agressivo. Acontece com a aplicação de uma injeção no abdômen da mãe, cujo alvo é a cabeça ou o coração do bebê, que sofre uma dor aguda. O procedimento pode ser repetido até que o bebê finalmente morra, sendo que a morte é confirmada por ultrassom. Posteriormente é feito um parto. Em alguns casos, ainda é necessário recorrer ao procedimento de dilatação e sucção com a pinça clamp. Agora eu vou passar uma outra imagem. E deixar uma pergunta. Qual a diferença da primeira imagem para a segunda? A primeira imagem não é menos importante do que a segunda. O que me deixa mais triste é que das 3 crianças, a única que não teve a opção de poder viver foi o bebê, ao qual poderia ser adotado, onde no Brasil temos mais de 30 mil casais esperando para adotar uma criança.
Para complementar minhas palavras, quero dizer que a menina de 11 anos, Deus possa abençoar ela onde ela estiver. Ela tem uma vida inteira pela frente, para que possa se recuperar de todo esse trauma terrível que passou e vem passando. E ao menino de 13 anos, se foi um caso de abuso, estupro, deve ser punido e tratado também, pois ele também tem uma vida inteira pela frente. Mas, infelizmente, quem não teve escolha nenhuma foi aquela criança, aquele bebê, no ventre da sua mãe. Deixo aqui minha tristeza e o meu repúdio em toda e qualquer forma de opção de abortar uma criança. Boa noite. Esse foi o vereador André Henrique. Nesse momento, concedo a palavra na tribuna para o vereador Valdir Rático. Boa noite. Boa noite a todos. Imagens realmente fortes que foi apresentada aqui na Câmara a respeito de aborto. E como o vereador André falou, que muitas pessoas, elas defendem o ser humano e são a favor do aborto. Matar uma vida indefesa que não tem. Eu acho sim que todos nós somos contrários a qualquer tipo de violência, violência sexual, estupro, qualquer tipo de violência. Precisa se tomar as atitudes, precisa punir, precisa ficar atento, mas eu não acredito que um ser humano pode ser favorável ao aborto. Foi falado aqui que existe lei para aborto. Você tirar a chance de uma pessoa de nascer sem poder se defender, nada, está matando uma criança, uma vida que foi gerada ali. Eu acho que a pessoa que é favorável ao aborto, eu acho que a pessoa precisa pensar muito no que a pessoa está defendendo. Porque você defender coisas que você está vendo, talvez é mais fácil. Mas quando você não vê e sabe que você está cometendo um ato, um assassino ali, um ato, olha, eu acho que é imperdoável qualquer pessoa ser favorável ao aborto. Tem que punir sim o estuprador, alguma coisa. Mas agora, ficar defendendo. Às vezes as pessoas defendem uma causa, outra causa, e favorável ao aborto. Eu acho que precisa se repensar muito, sabe? Porque a cultura do nosso país, a gente vive num país laico, um país cristão. Eu acho que aos olhos de Deus é abominável um ser humano desejar que seja feita a morte de um outro que não teve nem a oportunidade de nascer. E o que me traz também nessa tribuna, eu quero falar da Sanepar, que é a Sanepar, novamente. Não foi tirado nenhuma uma conclusão, entrei em contato com o pessoal e continua as mesmas lambanças na frente das casas aí, e fazendo valeta nos asfaltos, não conserta. E está terrível a situação. Fazem as obras com chuva, enche de barro na frente das casas e os moradores precisam entrar e sair, não conseguem nem andar mais nas ruas. Eu acho que esse pessoal da direção da Sanepar, eu acho que tinham que ter vergonha e ir lá e ver a situação, como que está ocorrendo. E não é por falta de cobrança. Fizemos aqui documentos, fizemos requerimentos, fizemos ofício, cobramos, falamos. Parece que os caras não estão nem aí.
As valetas continuam abertas no meio dos asfaltos, as pessoas não podem nem passar. Esses dias, ali eu presenciei uma cena que me cortou o coração. E eu fui lá discutir com os rapazes lá, mas eles também não têm culpa, porque eles são mandados, mas não se acha o responsável nem que faça plantão. Eu acho que o pessoal precisaria também ter um pouquinho de vergonha na cara e ter respeito pelas pessoas, porque está cada vez pior essa situação, do jeito que eles estão fazendo. Foi homologado um pedido que a gente fez junto ao deputado Hussein, ao prefeito, um ônibus novo para a terceira idade que no mês de outubro está chegando já, é o prazo que a empresa tem para entregar esse ônibus. Esse ônibus vai atender mais de 500 idosos, vai trazer comodidade e segurança, e eu estou muito feliz, porque é o segundo ônibus que a gente consegue já para atender os idosos. Porque muita gente não lembra dos idosos, a importância de tudo que eles já trabalharam por nossa cidade. E quão bem faz ele estar fazendo suas atividades numa associação, atividades recreativas, atividades lúdicas, esportivas, e você poder estar ali conversando, abraçando e podendo contribuir também, porque esse transporte ele deixa todo mundo feliz, porque quem pensa e quem não conhece não tem a noção do que é um passeio, de você proporcionar algo diferente para os idosos, ainda mais tendo um ônibus novo, e eu fico até emocionado. Hoje a gente teve uma reunião, conversamos junto com a diretoria, com os idosos, e a gente vê no semblante deles a alegria deles ali, tanto já fizeram por nossa vida, e agora estar recebendo mais um ônibus ali para dar mais segurança e comodidade a eles. E também feliz ali pelas instalações das pedras irregulares que vai ter ali no bairro São Luís e também ali na Vila Olindina. Foi um pedido também do vereador Cortellini ali na Vila Olindina e nas demais também. E no Bela Vista. Essas estradas rurais, elas vão trazer muito benefício, porque passa trânsito pesado, passa ali os agricultores, e vai ser muito importante essas três ruas que vão ser colocadas essas pedras irregulares. Então é importante que as coisas começam a sair em nossa cidade, porque os munícipes eles ficam no aguardo, e eles dependem também do poder público, sendo municipal, estadual, federal, para que as coisas aconteçam. E tem os pedidos dos demais vereadores aqui nessa casa, o pedido do vereador do vereador Godoy, do vereador Pires, Cordovan, do vereador André, Anderson, vários pedidos que estão saindo, porque não é somente o pedir, mas é também o correr atrás, cobrar, fazer cobrança. Então, quando sai algo assim, a gente fica muito feliz, porque os moradores e as pessoas, elas contam com a gente. Nós somos o agente aí que precisa fazer esse trabalho de correr atrás. Assim como o asfalto que está sendo feito ali no bairro Rio Vermelho, é uma luta ali do vereador Sidney, também do vereador Cortellini, tem o portal ali também que foi conseguido junto com o vereador André, e a gente precisa reconhecer o trabalho de cada um, porque não é fácil. Você pede, aí demora, as pessoas cobram, e eles cobram do vereador, porque o vereador que está mais próximo. Aí passa um tempo, aí quando vem, a gente vê que vale a pena você estar trabalhando e lutando
pelaquilo que você propôs a fazer, que unicamente é o fazer o bem, fazer o melhor para as pessoas da nossa cidade. Então, eu fico feliz por essas conquistas aí, que está vindo para a cidade, assim como algumas outras, que em outra ocasião irei usar a tribuna e vou trazer aí para os nobres vereadores, para as pessoas que nos acompanham também saberem que a gente não para em nenhum minuto de solicitar, fazer os pedidos, fazer nossas cobranças. E quando acontece algo assim que a gente vê que foi um trabalho do coletivo, porque ninguém faz nada sozinho. Eu sempre falo assim, o Rático conseguiu o ônibus lá da Associação da Terceira Idade. Tudo bem, eu fui uma ponte, mas existe o trabalho da diretoria, da coordenadora e de várias outras pessoas também que pleitearam esse ônibus. E eu fico feliz por fazer parte dessa história, porque o dia que a gente não fazer mais parte, a gente vai ter um legado. Alguém vai olhar e vai dizer, olha, esse aqui foi conseguido quando aquela pessoa estava lá porque lutou, trabalhou e conseguiu. Ou podemos passar o mandato e não ter algo para deixar, para falar, apenas passar por passar os 4 anos. Mas eu sempre penso na minha vida assim. Eu entrei na vida pública para mim fazer o meu melhor, do meu jeito de falar e do meu jeito de ser. Eu nunca mudei o meu jeito, desde o primeiro mandato até hoje. É o sim, sim e o não, não. E isso é o que as pessoas elas estão vendo. Porque não pensem que as pessoas não estão acompanhando o trabalho de cada um. Tanto a gente faz por todas as questões aí de nossa cidade, luta, briga, e quando tem algo que a gente consegue assim, a gente fica muito feliz. Então, nessa noite seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Esse foi o vereador Valdecir Rático. E não havendo mais inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Valdecir Rático para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 15 de 2022. Institui o mês Maio Amarelo dedicado às ações preventivas de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Fundamentação. O projeto de lei ordinária é legal e é constitucional, devendo mesmo seguir para a votação em 2 turnos com dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 15 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 15 de 2022. Institui o mês Maio Amarelo dedicado às ações preventivas de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo mesmo seguir para a votação em plenário, conforme regimento interno. É o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, fundamentada a Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinário número 15 de 2022. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 15 de 2022. Institui o mês Maio Amarelo dedicado às ações preventivas de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Em discussão, com a palavra, vereador Alex de Anastácio.
Senhor presidente, nobres vereadores, imprensa falada e escrita, aos que nos acompanham de casa e aos que se encontram na plateia. Então, só prestar conta dessa questão desse projeto, eu entrei dentro dessa casa, iniciei os trabalhos como vereador no mês de maio, mas como a gente tem que seguir uma normativa, né, dentro dessa casa, então tramitou pelas comissões, projeto este que já vem fazendo a grande diferença no Estado, e eu tenho certeza que vale a pena investir também no nosso município, com trabalhos esses feitos pela nossa UVETRAN, até mesmo com o DETRAN, o qual eu tive a grata satisfação de trabalhar dentro desse órgão, e ver a importância que tem hoje o Maio Amarelo. Então, por isso que esse projeto hoje está sendo votado, e vem a somar, que não fique só no papel, que a gente possa ver isso na realidade, no nosso dia a dia, até mesmo levantar essa bandeira no Maio Amarelo, nas escolas municipais, e juntos fazer a grande diferença. Seria isso. Muito obrigado. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 15 de 2022. Requerimentos. Número 41 de 2022, da vereadora Alandra Roveda Grando. Ao senhor prefeito municipal, juntamente com a secretaria competente, estudem a melhor forma de ampliação e readequação conforme a necessidade da farmácia municipal. Justificativa. Devido ao espaço da farmácia ser pequeno, tanto aos colaboradores, 22 estagiários e 2 efetivos, quanto aos usuários munícipes que dela necessitam, e ainda estarem com problemas devido à falta de espaço para o armazenamento dos medicamentos no depósito. Se faz necessária a readequação do espaço. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 41, 2022. Número 42 de 2022, do vereador Edenilson de Godoy. Ao chefe do Poder Executivo Municipal, que juntamente à Secretaria competente possam realizar a construção de passeios externos em paver em torno do imóvel da APAI. O ambiente ao entorno da entidade necessita melhor acessibilidade para todos os que frequentam a instituição e o público em geral. Justificativa. Se faz necessário que o poder público possa realizar a adequação conforme normas da ABNT e também considerando a Lei Brasileira de Inclusão, em seu artigo 53, que dispõe sobre o direito de acessibilidade, a qual garante que a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida possa viver de maneira independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 42, 2022. Número 43 de 2022, dos vereadores Alex de Anastácio, Anderson Cripa, Luiz Cardoso e Valdir Cortellini. Ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Trânsito para que elabore estudo para a organização das vagas de trânsito na frentes das escolas municipais esse mês. Justificativa. Os transportadores escolares, vans, têm encontrado dificuldade em prestarem seu serviço, visto que em algumas escolas existem vagas delimitadas e em outras não, muitas vezes ocupadas por outros veículos. Assim, se faz necessária a devida regulamentação e indicação pelos sinais de trânsito. Em discussão? Com a palavra, vereador Alex de Anastácio. Senhor presidente, então, só para registrar nesta casa, referente a esse requerimento, eu estive com o vereador Cortellini e o vereador Anderson, nós fomos chamados para conversar com os motoristas da van escolares. Foi estendido o convite para os demais vereadores, né, mas nós estivemos os 3 lá, e nessa ocasião nós ouvimos alguns motoristas, porque o que acontece? União da Vitória hoje, algumas escolas têm as vagas escolares e algumas outras escolas não têm. Então, os motoristas têm essa preocupação e até mesmo a segurança de ir até a escola para pegar os alunos, colocar dentro da van. E, às vezes, essa vaga ela se encontra ocupada com um veículo de um pai ou mãe, enfim, porque ela não está hoje
registrada, vamos dizer assim, com a van escolar, própria para a van escolar. Então, ouvindo eles essa demanda, que já há um tempo que eles estão procurando ser ouvido até mesmo pela Secretaria UVETRAN, nós conversamos juntamente com a chefia do gabinete do prefeito e buscamos entender essa situação e até mesmo estudar a possibilidade de, então, ver aonde tem hoje as escolas com essas vagas e as que não têm, fazer um estudo em si para que possa resolver essa situação e fazer com que eles tenham esse espaço no momento de pico, que é o momento onde eles vão buscar as crianças, e até mesmo na questão da segurança, para que essas crianças não tenham que se deslocar, sair do portão e até mesmo correr aonde está a van escolar. Então, através do Felipe, que nos procurou, e a gente está aguardando agora a resposta do Executivo, para que ele passe todas essas informações que a gente precisa, e aí sim fazer um elo de trabalho juntamente com a Secretaria UVETRAN, até mesmo o convite novamente a esses vereadores para discutir e resolver essa situação. Obrigado. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 43, 2022. Número 44 de 2022 dos vereadores André Cristiano Henrique e Edenilson de Godoy. Ao chefe do Poder Executivo Municipal possa encaminhar o projeto de estruturação urbana de União da Vitória realizado pelo escritório Jaime Lerner, Arquitetos Associados, no ano de 2018. Justificativa. Se faz necessário ter o conhecimento completo desse projeto para que possa ser possível analisar todos os pontos relacionados, tendo em vista também o estudo que está sendo realizado no plano diretor em nosso município. Em discussão. Em votação. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 44 de 2022. Número 45 de 2022 dos vereadores Cordova Frederico de Melo Neto, Alandra Roveda Grando, Anderson Cripa Luiz Cardoso, André Cristiano Henrique, Edenilson de Godoy, Júlio Adilson Pires Filho, Valdecir José Rático. Ao chefe do Poder Executivo Municipal para que possa encaminhar informações em relação ao leilão que acontecerá no terreno de propriedade do FUNPREV. Justificativa. Como é de conhecimento de todos, o terreno que hoje pertence ao FUNPREV irá a leilão online no início do próximo mês. Nesse sentido, solicitamos maiores informações em relação de como se chegou ao lance mínimo do leilão e se esse valor é compatível com o preço de mercado, enviando as cotações e avaliações do terreno, para que possa informar se esse terreno possui qualquer tipo de restrição e ainda que possa informar a esta casa qualquer outra situação que julgarem ser necessário informar. Tais informações são necessárias no sentido de auxiliar essa Casa Legislativa a cumprir seu trabalho de fiscalização. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de número 45 de 2022. Moções. Número 35 de 2022, do vereador Alex de Anastácio. Um voto de aplausos ao Instituto Marcelo Dumistes Caramelo de Melo. Projeto Dignidade é uma instituição sem fins lucrativos, criado e instalado em União da Vitória em julho de 2018 por familiares e amigos, com o objetivo de realizar ações voltadas às questões da dignidade aos irmãos em situação de rua e coletores de reciclagem. O Instituto leva o nome de Marcelo Melo, que faleceu em fevereiro de 2018, após 2 anos de luta contra o câncer. Ele dizia que, apesar das lutas, a vida pode ser boa quando temos quem se importa conosco. Alguém que diz, talvez eu não consiga mudar isso, mas estarei ao seu lado. Marcelo idealizou o projeto Dignidade em ações concretas desenvolvidas através de voluntários e doações da comunidade, pois acreditava e dizia que, se a vida às vezes nos apresenta alguns agrilhões, jamais nos deixa órfãos de corações generosos. Assim, às segundas-feiras, com aproximadamente 20 voluntários,
Promovemos atividades buscando acalentar presencialmente os corações de 20 de nossos rapazes, respeitando sua individualidade, resgatando a sua dignidade com ações como café da manhã, banho, roupas limpas, cabelos, barba e unhas cortadas, atendimento com psicóloga, oração, amizade, palavras de força, coragem e esperança, conversas e atividades possibilitando a construção de sua reconstrução de sua autoestima. Almoço com arroz, feijão, carne, salada e sobremesa. Acompanhamento ao posto de saúde, à UPA, à COPEL, Sanepar e emissão de documentos para os que têm dificuldade em conseguir sozinhos. As histórias de nossos rapazes, como carinhosamente chamamos, estão acompanhadas de sofrimento, solidão, vícios, abandono, invisibilidade, dores, equívocos. Mas isso não impede que façamos o acolhimento na medida do possível e das doações que recebemos da comunidade. Conseguimos construir 6 gaiotas para coletores de reciclagem. Em algumas casinhas construímos banheiros, realizamos reformas, mobiliamos, colocamos padrão de luz, instalamos água, conseguimos que os esgotos fossem fechados e algo mais. Visitamos mensalmente outros 15 coletores de reciclagem e suas famílias. Entregamos alguns alimentos da cesta básica como força e gratidão pelo importante trabalho que realizam. Somos todos voluntários do projeto Dignidade. Talvez o que fazemos é ainda muito pouco para auxiliá-los. Talvez o que fazemos é ínfimo perante os sofrimentos que carregam no corpo e na alma. É apenas um dia na semana. Mas, por um dia, eles são acolhidos sem julgamentos. Por um dia, eles rezam e ouvem falar de Jesus e do seu amor. Por um dia, eles comem refeições deliciosas preparadas com carinho, especialmente para eles como um lar. Por um dia, eles têm quem ouça falar de suas angústias, tristezas e sonhos. Por um dia, eles cuidam com carinho do visual. Por um dia, eles se sentem mais dignos e nós também. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Moção de número 35 de 2022. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Com o fim da ordem do dia, deixo livre a palavra aos nobres vereadores que dela desejarem fazer uso. Nada mais havendo, agradeço aos senhores vereadores. A próxima reunião ordinária será no dia 4 de julho de 2022, em horário regimental. Senhores vereadores, muito obrigado e uma boa noite a todos.